No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e mais uma vez a gente traz um especial aqui hoje. Mais uma vez o nosso jornal é em formato de podcast, porque a gente tem uma entrevista especial com Eduardo Guterra, que é presidente da Federação Nacional dos Portuários, FNP, também dirigente da CUT, para falar sobre uma decisão do Tribunal de Contas da União desta quinta-feira. O TCU autorizou o leilão de 2 portos, o de São Sebastião, no litoral do estado de São Paulo, e também o de Itajaí, em Santa Catarina, mas o governo Lula deve barrar a privatização, a exemplo do que aconteceu já com a suspensão do leilão do Porto de Santos. Mas a gente vai saber sobre tudo isso agora, aqui no Jornal da CUT. Entenda por que privatizar a gestão dos portos é prejudicial ao país. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Bom, a gente começa então essa edição do Jornal da CUT, já com a entrevista com o Eduardo Guterra, que é presidente da Federação Nacional dos Portuários e também secretário adjunto de Cultura da CUT. Essa entrevista foi gravada nessa quinta-feira, dia 15, para falar sobre a autorização do TCU para o leilão de 2 portos, que a gente vai falar sobre esse assunto agora. 2 portos, o de São Sebastião, como eu disse agora há pouco, e também o de Itajaí. E o Eduardo Guterra vai explicar por que a privatização da gestão dos portos, que é o que sinaliza essa autorização do TCU, por que essa privatização é prejudicial ao país. Vamos ouvir então a entrevista com Eduardo Guterra. Então, Guterra, eu queria que você contasse como é que está essa situação, né? O que acontece a partir de agora com essa autorização do TCU? Qual é a avaliação que você faz, Guterra? Então, André, a questão é o seguinte, esse processo, ele tem que passar pelo TCU, porque a legislação exige isso. Mas, na verdade, esse processo foi construído e elaborado no governo Bolsonaro. Uhum. Tem 2 anos que eles optaram, e a questão portuária, todo mundo vê de fora, acha assim, então vamos privatizar o porto. Não existe nada no Brasil mais privatizado do que os portos. Hoje, a iniciativa privada, ela detém os maiores e melhores terminais de contêiner nos portos brasileiros. Eles são responsáveis pelas operações portuárias, é tudo responsabilidade deles. Uhum. Quando nós estamos tratando desse assunto, quando está falando em Itajaí e São Sebastião, ele é gerido pelo governo do estado de São Paulo. É uma concessão, concessão não, é uma delegação, porque a lei possibilita isso. Uhum. A União delegou ao estado de São Paulo para gerir e administrar o Porto de São Sebastião, assim como delegou à prefeitura de Itajaí, porque Itajaí é um porto municipalizado, que a gente chama. Uhum. Né? E é um porto que está, é um porto, vamos dizer assim, que ele é dentro de um rio, não é o mar. Uhum. É um porto hidroviário, vamos dizer assim, só para te dar as informações. Então, esse processo de privatização da autoridade portuária, porque está tudo privatizado. A única coisa que nós temos público nos portos brasileiros, né, no Porto de São Sebastião e no Porto de Itajaí, é o que nós chamamos de autoridade portuária. Uhum. Que é um órgão responsável pelo meio ambiente, que é um órgão responsável pela segurança, manter a segurança, não é só patrimonial, não é só para guardar patrimônio, é um órgão que tem responsabilidade com a segurança em si, de combater tráfico de drogas, né, contrabando, várias questões que estão ligadas à atividade portuária. Uhum. Então, é isso que está se tentando privatizar, a administração e a autoridade portuária nos portos, tanto de Itajaí como São Sebastião. E isso entra em choque, André, com o modelo portuário quase que no mundo todo. Funciona assim, nos Estados Unidos, na Europa, na Holanda, na Bélgica, na França, na Espanha, em Portugal. Todos esses países, eles não abrem mão do controle estratégico dos portos. Você veja bem, um país igual a Holanda, que tem 12 milhões de holandeses, eles têm um porto, né, de Rotterdam, eles não abrem mão do porto deles, é um porto pujante, não abre mão. O Brasil tem 35 portos que é considerado importante, né? E o governo Bolsonaro achou por bem
cometer esse crime de lesa pátria, que é privatizar as autoridades portuárias. Eu nunca vi uma autoridade ser privada, pô. Só aqui no Brasil. Até porque o porto, como você sempre diz, né, Guterra, funciona como uma espécie de fronteira do Brasil, né? Seria privatizar a fronteira do Brasil, né? Com certeza. É isso aí, André. Que bom que você guardou isso na memória. Então é um absurdo. Nós somos contra. O Porto de São Sebastião, ele tem 90 funcionários. É um porto que que tem um monte de gente que o pessoal logo pensa nisso, né? Cabide de emprego, essas coisas todas. Para você ter uma ideia, lá eu estava conversando ontem com os colegas. Eles têm 13 pessoas de fora indicadas pelo governo do estado que representam quase 30% da folha de pagamento. Entendeu? Sim. Então, nós somos contra essa iniciativa de privatizar a autoridade portuária. O ministro Márcio França e o governo, eles já incorporaram esse discurso. Esse discurso não, eles já incorporaram esse posicionamento, até porque o Márcio França conhece muito de Porto, o secretário de Portos, o Fabrício, também conhece de Porto, e eu acho que o governo deve colocar a mão nisso e não permitir que a autoridade portuária seja privatizada. E o Porto é delegado pela União para o Estado de São Paulo e para o município de Itajaí. Então isso não é uma coisa fácil. Eu acredito que o governo não vai deixar isso acontecer. E os trabalhadores estão mobilizados para tomar uma atitude mais forte contra esse processo de privatização. O indicativo é que o governo realmente, como eu disse no começo dessa nossa conversa, o governo realmente não tem intenção em privatizar as autoridades portuárias. Tanto é que já botou o freio aí na privatização do Porto de Santos, da autoridade portuária de Santos e tudo. O que a gente pode entender de tudo isso, Guterra, é o quê? Primeiro, a gente tem, na questão dos trabalhadores, você disse que no Porto de São Sebastião são 90 trabalhadores na autoridade portuária. A gente aqui separa, né, os terminais que, como você disse, já são privatizados, enfim, já estão nessa seara. Então a gente pode entender que, para o caso desses trabalhadores, o emprego vai ser mantido, a autoridade portuária vai ser mantida garantindo toda a segurança, toda a soberania, inclusive do Brasil, tendo como o porto uma das suas portas de entrada. Não há o que temer, por enquanto, de acordo com esse indicativo do governo de não privatizar, de não querer privatizar. É isso que a gente pode entender, Guterra? Não, eu acho que não veja bem, eu acho que a gente não pode passar essa tranquilidade. Né? O que nós estamos entendendo do governo é que ele tem um posicionamento claro de não abrir mão do controle dos nossos portos. Já que as áreas nobres dos portos, as áreas de movimentação de carga já estão na mão da iniciativa privada, e aquelas que não estão arrendadas ou alugadas, vamos dizer assim, para a iniciativa privada, elas são consideradas públicas, mas a operação é privada. O que está em jogo é o controle, vamos dizer assim, é o controle estratégico dos nossos portos no que diz respeito à segurança, meio ambiente, a construção e ampliação dos nossos portos, a otimização da operação portuária, né? A colaboração no sentido de cada vez mais vir equipamentos modernos para que a operação seja mais rápida, mais competitiva. Isso tudo é gestão. E a gestão tem que ser pública, junto na parceria com a iniciativa privada. Certo. Então, arrendamento de áreas, fazer parceria pública e privada com a iniciativa privada, público-privada, lógico, essa PPP que eles chamam tanto, isso não tem problema nenhum nos nossos portos. Isso está na lei dos portos fazer isso. O que não está na lei é que a administração do porto possa, a autoridade portuária, possa ser privatizada. Isso aí é que não está na lei. Certo. Isso é um iniciativo que começou com Bolsonaro. E para quem nos ouve, esse edital, essa liberação, essa autorização do TCU agora, nesse estudo que foi feito, vai nesse sentido de autorizar ou de dar o aval para caso seja feita uma privatização da autoridade portuária, né? É isso? Sim. Sim, e pega, vamos dizer assim, como esse processo, para chegar até no TCU tem um processo demorado, e você construir o edital, ouvir a comunidade,
né, passar por um processo junto ao BNDES, vários entes públicos. Então, esse julgamento aí, o ano passado, nós conseguimos, o governo conversou com o pessoal do TCU, esteve lá conversando e conseguiu convencer eles de que um porto igual o de Santos, que nós estamos falando aí de um porto que atraca 60 navios, são um porto de 13 quilômetros, né, envolve aí uma vida de muitos trabalhadores, a economia do estado de São Paulo, pelo Porto de Santos, né, que representa aproximadamente 29% a 30% do PIB nacional. Aí eles conseguiram fazer com que vários juízes pediram vista do processo, porque tem vícios nesses processos de privatização, de não se ouvir Câmara de Vereadores, de não se ouvir as pessoas envolvidas na operação, enfim, nós conseguimos barrar. Mas isso aí está pegando um governo nosso de surpresa, porque janeiro é o mês de férias. O Lula tomou posse dia 1º. Nós estamos no dia 15 de fevereiro. As equipes dos ministérios não estão prontas ainda. Né? Falta liberar isso, falta ele mudar a gestão das empresas portuárias públicas, que continua militarizada, com bolsonarista, fazendo maldades, né? Então, não dá tempo, não deu tempo do governo se acertar para tratar essa questão estratégica, porque nós temos, de verdade, de fato, uma posição do ministro que conversou com Lula sobre isso e com o Alexandre, o ministro Padilha, e houve um entendimento claro. Nós não aceitamos privatizar a autoridade portuária pública. Tá? E isso não é uma questão só aqui do Brasil. No mundo todo, quase que 90%, 95% é assim que funciona. Certo. A matéria da Agência Brasil, só para a gente finalizar aqui, Guterra, ela fala inclusive que os editais agora eles podem ser feitos, e aí é que entra a questão de o governo já ter sinalizado que não quer fazer a privatização, enfim, isso tudo que a gente conversou até aqui, né? Mesmo com a possibilidade de fazer o edital, então, só para não ter dúvida, a palavra final é do governo federal. Apesar de ainda não ter tido tempo para se organizar, essa conversa veio lá desde do governo de transição, como você disse, né? Apresentaram dados sobre o Porto de Santos, que é o maior da América Latina, para tentar reverter esse processo que vinha sendo feito, construído, inclusive pelo Tarcísio de Freitas, que hoje é governador do estado de São Paulo, não é? Que deu início a esse processo de privatização de portos. Mas a palavra final ainda é do governo federal, certo? Lógico, porque o governo federal delegou o estado de São Paulo para administrar o porto público de São Sebastião. Então, o governo, se ele for, vamos dizer assim, desafiado nessa discussão, ele pode suspender o contrato de delegação, tomar o porto para ele de volta, assim como o Porto Municipal de Itajaí, que não seria bom para ninguém isso. Isso aí dá vamos dizer, aquilo que muitos gostam de falar, que eu não sei se seria exatamente isso, isso traz uma insegurança jurídica. Certo. Então, eu acho que isso traz intranquilidade para os trabalhadores. André, nós estamos aqui em Vitória com o Porto, a Cordesa privatizada, né? É outra gestão. A gestão privada é outra, totalmente diferente de uma pública. Só existe o interesse, fazer lucro, lucrar com a atividade. E um ente estadual ou municipal não tem essa caracterização. É olhar todo mundo igual no porto, facilitar as coisas, não viver especificamente de tarifa para ganhar dinheiro. A gente conversou então com o Eduardo Guterra a respeito da decisão do TCU de autorizar o leilão de 2 portos no país, o de São Sebastião e o de Itajaí, e explicando também nessa entrevista por que, ao privatizar a gestão portuária, a autoridade portuária é prejudicial ao país, e falamos também que o governo Lula pretende barrar essas privatizações. Horizonte promissor à frente, não é? O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição, até lá.